Já reparou como existem pessoas educadas, gentis, sempre dispostas a ajudar, mas que parecem invisíveis quando falam? Elas explicam, argumentam, se esforçam, e mesmo assim são ignoradas, interrompidas ou pressionadas. Ao mesmo tempo, existem outras que falam pouco, não levantam a voz, não fazem discurso algum, e ainda assim são ouvidas, respeitadas e levadas a sério. Isso não acontece por acaso, não é sorte, nem carisma mágico, nem arrogância. Existe um comportamento específico, muito comum, que mina o respeito de forma silenciosa. E o mais perigoso é que muita gente pratica esse comportamento, achando que está fazendo certo. Desde cedo, muita gente aprende que ser uma boa pessoa significa ser compreensiva, flexível, educada, disponível. Principalmente entre jovens, isso é ainda mais forte. Existe uma pressão enorme para não desagradar, para não parecer rude, para não ser visto como egoísta. O problema é que no meio desse esforço para agradar, algo essencial vai sendo perdido: o respeito. E sem perceber, a pessoa começa a ensinar os outros como tratá-la. O ponto central aqui é simples, mas profundo: ser uma boa pessoa não garante respeito. Gentileza, empatia e educação são qualidades importantes, mas elas não substituem limites. Quando limites não existem, ou são mal comunicados, as relações se desequilibram. E é exatamente aí que entra o erro que muita gente comete todos os dias: explicar demais as próprias decisões. Pensa em situações comuns do dia a dia: um trabalho em grupo, um convite para sair, um pedido de ajuda, um favor que você não consegue, ou não quer fazer naquele momento. Em vez de uma resposta simples, objetiva e clara, surge um discurso longo, cheio de justificativas. Um amontoado de razões, explicações, desculpas e detalhes que ninguém pediu. Não é apenas informação, é uma tentativa de convencer o outro de que aquela decisão é aceitável. Quando você se explica demais, a outra pessoa não entende que aquilo é um limite, ela entende que ainda pode insistir. Fica parecendo que a sua decisão depende da aprovação dela, e nesse momento, o controle da situação deixa de ser seu e passa para o outro. Estudos simples sobre comunicação e assertividade mostram algo interessante. Pessoas que comunicam decisões de forma excessivamente justificativa são percebidas como menos confiantes, mesmo quando estão certas. O cérebro humano associa clareza e firmeza com segurança. Já a hesitação, o excesso de explicação e o medo de desagradar são associados à insegurança. Segurança gera respeito, e insegurança gera teste de limites. Muita gente acredita que se explicar muito é sinal de empatia, que mostrar todos os motivos é uma forma de ser educado, mas na prática, isso costuma ter o efeito oposto. Em vez de aproximar, enfraquece; em vez de gerar compreensão, convida a insistência. A outra pessoa começa a questionar, negociar, pressionar, não porque seja má, mas porque percebe que existe espaço para isso. Esse comportamento quase nunca nasce do nada. Ele costuma vir de dois lugares muito comuns, principalmente entre jovens. O primeiro é o medo de rejeição. Existe um receio constante de ser mal interpretado, de parecer egoísta, de decepcionar. Para evitar qualquer possibilidade de conflito, a pessoa tenta se explicar ao máximo, como se dissesse: olha, não é nada pessoal, eu sou uma boa pessoa, por favor não fique chateado comigo. O segundo lugar é a necessidade de aprovação. Não basta decidir algo internamente. Surge a necessidade de que os outros concordem, que aquela decisão é válida, justa, razoável. Como se as próprias razões não fossem suficientes por si só. Isso cria uma dependência emocional silenciosa. A tranquilidade pessoal passa a depender da validação externa. O problema é que quando isso se torna um padrão, a mensagem transmitida é perigosa. A mensagem é: o conforto emocional dos outros é mais importante do que o meu. E as pessoas percebem isso, mesmo que de forma inconsciente. A consequência é clara: o respeito diminui. Pode até existir simpatia, carinho, amizade, mas respeito exige firmeza. Exige a sensação de que aquela pessoa sabe o que quer e sustenta suas decisões. Repara como, em geral, ninguém respeita alguém que vive pedindo desculpa por existir. Alguém que se justifica por precisar descansar, por não poder ajudar sempre, por ter prioridades. Isso não significa que a pessoa seja ruim ou sem valor. Significa apenas que ela ainda não aprendeu a comunicar limites com clareza. E limites não afastam as pessoas certas. Pelo contrário, organizam as relações. Existe uma diferença fundamental.
entre explicar e se justificar. Explicar é dar contexto quando necessário, de forma objetiva e proporcional. Justificar é tentar convencer o outro de que a sua decisão merece existir. Explicação parte de segurança, justificação parte de medo, e o outro sente isso. Aprender a parar de se explicar demais não é se tornar frio, rude ou distante, é se tornar claro. Clareza é uma forma de respeito, tanto consigo quanto com os outros. Uma resposta curta, direta e honesta, evita mal-entendidos, reduz conflitos e fortalece a imagem de alguém confiável. No começo, isso costuma causar desconforto. Surge uma sensação estranha, quase uma culpa. Um pensamento automático, dizendo que talvez fosse melhor explicar um pouco mais, suavizar, pedir desculpa. Esse desconforto é normal. Ele não significa que algo errado está sendo feito. Significa apenas que um padrão antigo está sendo quebrado. Com o tempo, algo interessante acontece. As pessoas começam a insistir menos. Param de pressionar tanto, passam a aceitar respostas simples com mais naturalidade. Não porque ficaram mais boazinhas, mas porque aprenderam, pelo comportamento, que ali existe um limite claro, e limites claros facilitam as relações. Eles dizem exatamente até onde dá para ir. Quando alguém reage mal a um limite simples, isso revela mais sobre essa pessoa, do que sobre quem colocou o limite. Em muitos casos, a reação negativa surge, porque aquele espaço, antes era usado sem resistência. Quando o acesso é interrompido, vem o incômodo. Isso não é sinal de erro, é sinal de mudança. Mudar a forma de falar também ajuda muito. Tirar expressões que enfraquecem a mensagem, como pedidos excessivos de desculpa ou justificativas longas. Uma frase direta, educada e firme, comunica muito mais do que um discurso cheio de rodeios. Não é sobre ser seco, é sobre ser claro. A clareza evita expectativas irreais e frustrações futuras. Com o tempo, essa postura gera um efeito quase automático. Quem observa, começa a perceber consistência entre palavras e atitudes. Começa a perceber que decisões são tomadas e mantidas. Isso transmite confiança, e confiança gera respeito. Não é algo forçado, é uma consequência natural. Isso não significa que nunca se deve explicar nada. Em relações importantes, em situações específicas, dar contexto é saudável e necessário. O ponto é o equilíbrio. Explicar quando faz sentido, não por medo. Falar quando é útil, não para pedir permissão para existir. Quando esse equilíbrio é encontrado, a comunicação muda completamente. No fundo, tudo isso se resume a uma ideia simples, mas poderosa. O respeito começa quando a própria pessoa se respeita. Quando entende que suas necessidades são legítimas, que seus limites são normais. Que dizer não precisa de um discurso elaborado para ser válido. Quando essa mudança acontece, algo se transforma, não só nas relações, mas na forma como a pessoa se vê. A sensação de estar sempre devendo algo diminui, a culpa excessiva perde força, a comunicação fica mais leve, mais honesta e mais madura. E o mais interessante é que isso não afasta as pessoas certas. Pelo contrário, relações baseadas em respeito tendem a ser mais equilibradas, mais estáveis e mais verdadeiras. Quem fica apenas quando tudo é permitido, normalmente não está ali pela pessoa, mas pela conveniência. Aprender a se posicionar é um processo. Não acontece de um dia para o outro. Exige atenção, prática e paciência. Mas cada pequena mudança na forma de falar, cada limite colocado com clareza, constrói algo muito maior. Uma identidade mais firme, mais segura e mais respeitada. No final das contas, não se trata de falar mais alto, de impor medo ou de se tornar alguém duro. Trata-se de confiar nas próprias decisões. De entender que não é preciso pedir desculpa por ter limites, de perceber que ser gentil não significa se anular. Quando isso fica claro, algo muda na dinâmica das relações. As pessoas escutam e respeitam mais, e insistem menos. E isso não acontece porque alguém exigiu respeito, mas porque ele foi comunicado de forma silenciosa, consistente e segura. Lembre-se, pequenas mudanças já fazem diferença. Muitas vezes, tudo começa quando você para de se justificar o tempo todo e passa a dizer com clareza aquilo que já sabe e sente por dentro.